Brasil é o segundo maior produtor de orgânicos no mundo. Os resultados de hoje são fruto de muita dedicação de instituições e personagens que começaram a surgir nos anos 80. Nós começamos o trabalho em 1985. Na realidade, começamos a trabalhar com fruticultura em 1974. De 1974 a 85, trabalhamos com química pesada, principalmente a maçã, que é o caso desse pomar. Com a vinda da agrônoma Maria José Guazelli, ela introduziu o Centro de Agricultura Ecológica, no IP, nós nos interessamos e tomamos esse trabalho como um desafio, porque é uma dificuldade enorme produzir sem química, principalmente maçã. Maçã seria o limite entre o uso e o não uso do veneno, no caso, né? Então, nessa trajetória toda de 11 anos na química, nós chegamos a conhecer basicamente em torno de 100 produtos químicos que se usam numa safra para produzir maçã. E o grande desafio, então, foi o plantio desse pomar para acompanhamento na prática, para a gente ver o comportamento da árvore, o solo, as plantas que a gente ia introduzir nesse solo e assim por diante. Está luterano no Brasil para instalar um núcleo do CAPA justamente por a sua característica, que é uma produção da agricultura familiar diversificada, né, que produz alimentos, e com agricultores que na época, isso há 25 anos atrás, né, estavam encontrando dificuldade com a modernização da agricultura. Pois é, o começo que a gente teve muito incentivo pelo um pastor, né? Que incentivou a gente assim, por causa que nossos filhos eram pequenos. E aí, no caso, assim, deles também, a gente produziu ecológico para crescerem já comendo produto ecológico, né? E bem no início foi meio difícil, né? Porque tinha que se preparar a terra, né? Para a gente entrar, primeiro engrenar, né? Isso leva anos, né? Não é assim, eu quero ser ecológico e a terra tem que estar preparada, né? Hoje, passado então né, quase um quarto de século, né, nós temos resultados, né, muito fortes. Nós aqui na nossa região ainda temos o maior fome zero, né, do Brasil. Quer dizer, por quê? Porque nós mantemos uma agricultura familiar que produz alimentos, né? E esses alimentos de grande qualidade, que são os alimentos orgânicos e ecológicos, né? Eu penso que se tu queres produzir para o imediato, então produz convencional. Agora, se tu quiseres produzir para um largo período de tempo, para tuas gerações futuras, revê então os princípios que tu estás usando, né? E te volta para observar a natureza, para respeitar a natureza, te interagir, né? Não ser dono dela, ser parte dela, né? A Embrapa vem atuando como parceira de ONGs e grupos organizados no desenvolvimento de várias linhas de pesquisas no sentido de melhorar os sistemas produtivos. A Embrapa Clima Temperado vem trabalhando com a pesquisa em sistemas de produção de base ecológica, englobando o sistema de produção orgânico, desde 2003. Os trabalhos vêm sendo enfocados basicamente na produção de hortaliças e de frutas. Nós temos trabalhado juntamente com a Bionatur Sementes na identificação de espécies e cultivares para os sistemas de produção de base ecológica, a produção de morangos orgânicos, com foco muito importante na redução dos insumos químicos. A introdução de novas tecnologias, a manutenção de materiais genéticos, o aumento de conhecimento dos agricultores e a identificação de novos mercados devem melhorar os sistemas produtivos na agricultura familiar e atender à expressiva demanda do setor de alimentos orgânicos.